Continuando, então, vamos lá agora. No artigo 7º-A da LDB, aonde fala sobre o ensino religioso. Hoje, as pessoas têm direito, dependendo da religião, de faltar à aula, de não fazer prova, se aquele dia for contrário aos preceitos da religião dela, né? Vamos dizer assim, a pessoa tem que servir a Deus naquele dia e não fazer aula, fazer outra coisa. E aqui o artigo 7º-A fala assim: ao aluno regularmente matriculado em instituição pública ou privada, não tem necessidade de ser uma escola específica, é qualquer uma. Então, escola pública ou privada. Outro detalhe, de qualquer nível, não interessa se é bebezinho ou se é marmanjo, está na faculdade, tem esse direito. Então, é assegurado no exercício da liberdade de consciência e de crença o direito de, mediante prévio e motivado requerimento, que ele não pode simplesmente faltar sem explicar, sem pedir, né? Mediante prévio e motivado requerimento, ausentar-se de prova ou de aula marcada para dia em que, segundo os preceitos de sua religião, seja vedado o exercício de tais atividades, devendo-se atribuir a critério da instituição e, sem custo para o aluno, uma das seguintes prestações alternativas. Primeira prestação alternativa: prova ou aula de reposição, conforme o caso, a ser realizada em data alternativa, no turno de estudo do aluno ou em outro horário agendado com sua anuência expressa. Então, ele tem que concordar com essa alteração. Segundo tipo, trabalho escrito ou outra modalidade de atividade de pesquisa com tema, objetivo e data de entrega definidos pela instituição de ensino. Então, para poder substituir aqueles 2 dias, aqueles dias que ele não vai, ele tem 2 opções: prova ou aula de reposição ou trabalho escrito. E aí o parágrafo 2º fala que o cumprimento das formas de prestação alternativa substituirá a obrigação original para todos os efeitos, inclusive regularização do registro de frequência, tá? E parágrafo 3º, isso aqui já está superado porque tinha o prazo de 2 anos para implementar. E o parágrafo 4º, a quem não se aplica esse direito de eu alegar que a minha religião não permite, ensino militar. Então, o ensino militar não se aplica essa situação de eu falar que a minha religião não permite que eu vá fazer uma prova, que eu vá estudar naquele dia, tá? Se eu estiver no ensino militar, é excluído esse direito. Aqui, no artigo 9º, começa as incumbências. A União é o artigo 9º, ok, os estados, o artigo 10º, e a gente tem uma mudança aqui, teve um inciso, o inciso 7A, incluído no artigo 10, sobre as obrigações do Estado, falando que é incumbência do Estado assegurar em colaboração com o sistema de ensino, processo nacional de avaliação de instituições e de curso de educação profissional, técnica e tecnológica. Então, isso aqui foi colocado ano passado. E inciso 8, instituir os conselhos escolares e fóruns dos conselhos escolares. Gente, União, Estado e município foi incluída essa parte de conselhos escolares e fóruns, tá? O artigo 11 é o que nos interessa, porque são as incumbências do município. Então, o município tem que organizar e manter e desenvolver os órgãos de instituições oficiais do seu sistema de ensino, exercer ação redistributiva, é o único que aparece esse nome, não aparece no Estado nem na União. Ele baixa normas complementares para o seu sistema de ensino, ele autoriza, credencia e supervisiona os estabelecimentos do seu sistema de ensino. Inciso 5, oferece educação infantil em creches e pré-escolas e, com prioridade, o ensino fundamental. Lembra que a gente viu isso lá na Constituição Federal? Permitida a atuação em outros níveis de ensino somente quando estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua área de competência e com recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal.
É compromisso também a incumbência do município assumir o transporte escolar dos alunos do município, e aqui, mais uma vez, incluindo, falando que é obrigação do município instituir os conselhos escolares e os fóruns dos conselhos. O artigo 12 e o artigo 13 nunca faltaram em nenhuma das provas que um professor tenha prestado para concurso. Por quê? O artigo 12 e o artigo 13, eles andam juntinhos para poder fazer perguntas. O artigo 12 está falando dos estabelecimentos de ensino, enquanto o artigo 13 está falando dos professores. Cada inciso do artigo 12 tem um correspondente no artigo 13. Como que eu dou a dica para vocês estudarem? Coloca num caderno, reparte no meio e faz de um lado o artigo 12 e do outro o artigo 13. Vocês vão ver a diferença e a complementação de um e de outro. Porque aqui no artigo 12 está falando o que é que os estabelecimentos de ensino faz. Né? Então, aqui, eles vão baixar norma, vai respeitar as normas comuns e terá como incumbência, primeiro, elaborar e executar sua proposta pedagógica. Se vocês forem lá no artigo 13, está falando que o professor tem que participar da elaboração da proposta pedagógica. Entenderam o que eu estou falando? Então, aqui no artigo 12, está falando que a escola elabora e executa sua proposta pedagógica, administra seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros, assegura o cumprimento dos dias letivos e horas-aulas estabelecidos, vela, olha a palavrinha que eu tenho que lembrar, vela pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente, prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento, se articula com a família, informa pai e mãe, isso aqui que costuma cair sempre, notifica o conselho tutelar sempre que as faltas estiverem acima de 30% do permitido. A escola é quem combate o bullying e é ela quem tem que fazer a cultura de paz nas escolas. E o artigo 13, para a gente encerrar, quais são as responsabilidades do professor? Participar e elaborar da proposta pedagógica, elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica, zelar. Ó, lá em cima nós vimos que a escola vela, aqui o professor zela. Estabelece estratégias de recuperação dos alunos de menor rendimento, ministra os dias letivos e horas-aulas e colabora com as atividades da escola, da família e da comunidade, tá? Voltamos já já com a continuação.